Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje vai falar sobre pão francês, a versão brasileira do baguete. É o famoso cacetinho? É o famoso cacetinho. Bom dia. Esse é um pedido do Ricardo da semana passada, porque ele percebeu lá, semana passada, dia 21 de março, era o dia do pão francês, era isso? É, a Rita que lembrou da data e aí os ouvintes começaram a interagir e pensamos, por que não falar sobre isso? Quem não gosta de pão, né? Um pão quentinho, com manteiga, com melado e nata, com frios, é uma delícia. E o pão francês, ou cacetinho, caiu no gosto do Brasil. Mas ele tem uma história, eu vou contar a história dele chegando ao Brasil e a história dele na França, porque ele, na verdade, o pão francês é uma versão de um pão francês chamado baguete. E o baguete pode ter vários tamanhos, ele pode começar lá com um palmo de tamanho até 1 metro e pouco. Esse é o baguete. E lá na França também a história do baguete ela não é muito clara. Se sabe que ele é um pão fácil de fazer, faz sucesso lá na França. A imagem do francês sempre foi confundida com alguém com uma boina carregando um baguete, né? A gente tem essa imagem na cabeça aí. Então tem 3 lendas sobre o surgimento da baguete. A primeira diz que foi uma coisa que o Napoleão pediu, que ele queria um pão que fosse menor e que coubesse no bolso de um soldado. Uma história pouco crível, né? O outro lado disse, não, isso quem trouxe foi um padeiro austríaco que veio para Paris, ele montou aqui e ele começou a fazer baguete. A melhor das histórias é, em 1900 estavam fazendo o canteiro de obras do metrô de Paris e os mestres de obra pediram um pão que pudesse ser quebrado com a mão, porque os outros pães maiores tinham que ser cortado a faca. E os pedreiros brigavam lá e dava muita morte, porque a faca que eles usavam para cortar o pão acabavam se machucando. Essas são as histórias aí que contam. A verdade é outra. Antes existia o pão que se vendia nas padarias francesas, era um pão de 1,5 kg mais ou menos. Era um pão grande que durava a semana inteira, tinha que cortar, ficava duro. E era um pão feito sem usar fermento, tinha que usar o fermento do próprio trigo. E aquilo dava um trabalho enorme, os padeiros tinham que trabalhar durante a noite, ficar sovando a massa por muito tempo, era um trabalho muito difícil. Tanto que o Marx, o famoso comunista, disse um dia, olha, os padeiros na cidade são equivalente dos mineiros, né, do pessoal que trabalha em Minas, pelo trabalho enorme que eles têm. E em 1919, portanto, há 100 e poucos anos atrás, uma lei proibiu o trabalho noturno dos padeiros na França. E aí o pessoal teve que se virar para ter um pão, e aí eles resolveram fazer um pão menor, mais leve, que fosse lá fácil de fazer. Começaram a adicionar fermento e esse pão menor, em 20 minutos estava assado. Bem, os brasileiros ricos iam para a Europa e vinham aquele pão, o baguete, que era bom de comer a casca, o miolo, né? E pediram a receita para os franceses e trouxeram isso para o Brasil. E os padeiros no Brasil, na época, eram majoritariamente portugueses, era uma profissão de português ser padeiro. Começaram a produzir aqui e fizeram menor e fizeram o tal do pão francês. Por isso o nome pão francês. Porque era o pão que se comia na França, lá, a baguete. Como virou cacetinho aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei, eu acho que alguém deve ter errado. Achei que tu ia ter essa resposta. Alguém deve ter errado o ponto do pão lá e virou uma arma, né? Talvez seja isso. Mas essa é a história, então, de como chegou até aqui e hoje nós somos aqui, a gente consome 2,3 milhões de toneladas de pão francês por ano no Brasil. Com manteiga, com geleia, com chimia, com nata, com melado, com queijo, como torrada, como pão com alho. Vejam aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o nosso churrasco, aí tem que começar com pão com alho. E a receita que nós vamos dar para hoje, então, é uma receita um pouquinho mais sofisticada para o pessoal que quer fazer o pão com alho com catupiry. Pode fazer com baguete, pode fazer com pão francês ou cacetinho. Essa é a história aí do nosso pão francês. Como é que faz? É o segredo? Segredo nenhum. Descasca alho, um pouco de manteiga, um pouco de catupiry lá, faz uma mistura, um pouquinho de queijo, é bem fácil de fazer.
né? Bota no forno ali e tem. Importante é transformar. Ou no espeto, né? Esses ingredientes. Tem gente que gosta de fazer na grelha, uns fazem, outros fazem no espeto, né? Mas a gente no Rio Grande do Sul tem uma tradição que a gente não vê em outros locais, porque o nosso churrasco está ficando parecido com o churrasco dos argentinos e dos uruguaios, o fato de ter a parrilla, né? Mas o pão com alho não é algo que se veja nesses locais. A salsicha, sim, eles fazem diferente, a tal salsicha parrigeira. O coraçãozinho de frango também é algo. E eu me lembro que uma vez conversava com alguns gerentes da Fogo de Chão nos Estados Unidos e perguntei, e aí, o coração de frango fez sucesso aqui? Ele disse, não tem cristão que faça um americano comer coração de frango. Eles não comem isso. A gente tentou, foi um fracasso. E aqui, coraçãozinho de frango, às vezes dá briga, né? Tem jeito de temperar e faz parte. Ninguém fica ofendido ou surpreso se tiver um coração de galinha lá para ir beliscando antes do churrasco. Menos eu. Temos a Rita que pode ir para os Estados Unidos. Posso. Eu não gosto. Mas eu estava pensando na questão do pão de alho. Quando o pão de alho é muito bom, o perigo é comer muito pão de alho antes de chegar na hora do almoço. Isso aí, a pessoa já isso aí. Já acabou tem que ir de leve A minha filha é a base de pão de alho. Carne ela come um pouquinho só. E mulheres gostam muito tanto do pão de alho quanto de legumes, né? Eu tenho feito bastante também no churrasco em casa, não só mulheres, mas mulheres elas acabam comendo praticamente, estão satisfeitas ali antes de servir o churrasco. Mas o Dr. Franco falou acho que torrada eu me identifiquei bem, claro, vários jeitos de comer, né? O cacetinho, mas talvez o que eu mais como no dia a dia. Eu gosto de fazer omelete, botar no meio do pão, cachorro quente eu faço direto e hambúrguer. Né? Claro que gosto do pão de hambúrguer também, mas eu gosto de fazer no cacetinho também. São três refeições aí que eu faço costumeiramente, além da torrada que é diária, né? Sim, e eu acho que cacetinho é que nem açougue, né? Tem as padarias que tem cacetinho melhor do que que os outros concorrentes, né? Tem. Então, assim como a gente escolhe lá o seu açougueiro, o seu fornecedor de carne, a gente acaba tendo aí também a sua padaria da preferência, onde se faz um cacetinho melhor que a outra lá. E eu gosto muito de fazer algo que nós já falamos aqui, que é uma tradição no Rio Grande do Sul, mais antigo, que é o farroupilha, que é um cacetinho com manteiga, mortadela e queijo. Nada a ver com o pão com mortadela que andam oferecendo por aí. Farroupilha é outra história. E já que cada um falou aí, eu também vou falar, eu acho sensacional o cacetinho bem crocante, com carne moída, bem temperadinha, assim, e queijo. Muito bom, faço sensacional. Também. Não com tanta frequência, mas é bom. E eu vi que o pessoal anda fazendo nos últimos tempos aí, pegando um salsichão, abrindo ele e botando dentro do cacetinho e fazendo. E isso aí eu vi que tá dando sucesso. Salchipão, né? Isso aí. Isso aí alguma com vez maionese. Isso aí. Na época de faculdade, então, depois o pessoal saía da aula e ia fazer, a gente fazia isso. É uma das comidas de multidões, né? Quando tu quer uma gurizada assim, né? Isso aí. Faz salsipão, todo mundo gosta, não é tão caro e todo mundo fica feliz. Dr. Frank, grande abraço com pão de alho ou com algum outro tipo de alimento, mas o cacetinho certamente vai estar presente na sua mesa, assim como na minha, da maioria das pessoas aí no final de semana. Então, um ótimo final de semana a todos aí e vamos em frente.